Boa tarde, pessoal. Conseguem me ouvir bem? Consegue, Levi? Então, sejam todos bem-vindos à nossa primeira sessão de tutoria, uma das estratégias que nós estamos oferecendo aqui na nossa Força-Tarefa TIOS Covid-19 para os nossos sócios, para os municípios também que fazem parte tem essa parceria, né, conosco nessa Força-Tarefa. E hoje a gente vai trazer o Levi Feijão, né, biólogo. Acho que o Levi vai se apresentar um pouquinho, né, Levi? Falar um pouquinho da trajetória dele. Ele é membro da Força Tarefa TIOS Covid-19 e vai liderar essas sessões de tutoria sobre painel de monitoramento de dados da Covid-19. Então, seja bem-vindo, Levi, sejam bem-vindos todos que estão aqui conosco. Lembrando que essas sessões elas vão acontecer em horários e dias fixos, né? Então, todas as segundas-feiras, às 14 horas, vocês poderão encontrar aqui, conversar com o Levi sobre o tema do dia e tirar dúvidas relacionadas a esses painéis. Bom, pessoal, com você, Levi. Todo mundo me escuta? Perfeito. Pronto. Boa tarde, eu sou Levi, sou biólogo, tá certo? Eu participei da equipe, né, de elaboração do painel de indicadores, né, o painel aqui que a gente construiu para vocês. E nessas tutorias, a nossa intenção vai ser que vocês conheçam melhor o painel, que a gente trabalhe com vocês uma construção para vocês conseguirem ver os indicadores e calcular até os indicadores, vocês conseguirem trabalhar com os dados, né? Quem sabe, se vocês quiserem construir seus próprios indicadores, vocês também terem essa liberdade. E vocês conhecerem também da onde que vem nesse nosso primeiro encontro, a gente vai tratar realmente da fonte dos dados, né? Da onde vem esses dados e ver como é que a gente pode trabalhar com esses dados, tá certo? Mais para frente a gente pode ver como construir nossas ferramentas, né? Construir com essas ferramentas que a gente está trabalhando. Eu vou compartilhar aqui a tela. Estão todos vendo aqui a minha apresentação? Estou sim, Levi. Só colocar em modo tela cheia. Pronto. Prontinho. Então, essa tutoria é sobre os painéis de indicadores, tá certo? Aqui no cantinho vocês conseguem ver a cara dele, tá certo? Como é que ele está ficando, né? A gente está realizando alterações, nós estamos sempre trabalhando na melhor forma de apresentar as informações para vocês. Então, com o tempo vocês podem ver que o painel pode sofrer algumas mudanças, certo? Aparecer uma coisa nova, tá ok? Então, assim, não se assustem com isso, tá certo? É sempre a gente tentando melhorar esta informação para vocês. E qualquer dúvida, né? Sempre estaremos nos reunindo aqui na segunda-feira e vocês podem tirá-las comigo, tá ok? Isso é do projeto TIOS, né? Que é Tecnologia e Inteligência Local em Saúde. Trata de estratégias de enfrentamento à pandemia de Covid. Uma delas, a gente vai ter várias estratégias, a gente vai ter desenvolvimento de capacidade local, a gente vai ter uso de tecnologias sustentáveis, né, principalmente softwares livres, e foco na preparação de respostas, ciclo de gestão de emergências, tá ok? Deixa eu só diminuir isso aqui. Pronto. Então, assim, a gente sempre vai estar tentando trabalhar estratégias em conjunto com os municípios para melhorar essa resposta, né, a essa pandemia. Vamos falar um pouquinho da PROEP, né? Ela é a Associação Brasileira de Profissionais de Epidemiologia de Campo, tá, a qual eu faço parte também. Ela é uma organização sem fins lucrativos, criada desde 2014. E a missão é fortalecer a vigilância em saúde por meio da inovação, ampliação do conhecimento e conexão de profissionais de saúde pública para melhor de conexão desses profissionais de saúde pública para a melhoria da qualidade de vida da população. Então, assim, a partir disso a gente vai ter estratégias, criação de painel, capacitação, tutorias, tudo isso
para melhorar, tá certo, a qualidade do serviço e auxiliar vocês. Aqui a gente vai falar um pouco das estratégias, né? A gente vai ter mentorias, formações coletivas individuais, análises espaciais, né? A gente vai trabalhar com análise de dados, vai ter aplicação móvel dos guardiões da saúde, vai ter o software GoData para rastreamento de contatos, painel de monitoramento de dados de COVID e as tutorias, tá certo? Então, as tutorias, elas vão relacionar vários desses assuntos que eu falei acima, tá certo? No caso da tutoria de hoje, é sobre o painel de monitoramento de dados COVID. Então, vamos falar um pouco assim. Essa tutoria, como já foi dito, né, é para tirar dúvidas, tá certo? Auxiliar vocês em melhor conhecimento das próprias estratégias que a gente está passando para vocês. As sessões da tutoria de painéis de indicadores, tá ok? Terão outras tutorias, mas as do painel de indicadores serão realizadas às segundas-feiras. Então, vai ter uma no dia 14/5, hoje, outra dia 21/5 e outra 28/5, todas às 14 horas. Do 6. Hã? Do 6, é junho. Do 6, opa, gente, foi um erro, porque eu voltei no tempo, mas é 14/6. Junho. Tá ok? Todos os meses aqui não são mês 5, na verdade são mês 6. E os objetivos, né? Objetivos dessa tutoria de hoje é conhecer as fontes de dados fornecidas pelo Ministério, a estruturação de tabelas para a criação de cálculos de indicadores. Então, a gente vai aprender como é que as tabelas que a gente utiliza na saúde pública, na gestão, no serviço, como é que a gente deve estruturar elas. E fórmulas básicas para calcular indicadores. Então, a gente vai entrar um pouquinho umas planilhas e ver como é que a gente pode calcular os indicadores, verificar essa informação, tá certo? Então, vamos começando aqui pelas fontes de dados. As fontes vão ser pelo opendatasus.saude.gov.br, ok? Então, assim, essa informação, ela provém do Ministério, o Ministério da Saúde, quem vai fornecer essa informação, e nela a gente vai encontrar várias coisas, ó, registro de ocupação hospitalar, os casos de SRAG, ok? Campanha nacional de vacinação. Então, vamos ter várias informações. Daqui a pouco a gente dá uma entrada no site e verifica melhor. Os arquivos que a gente vai trabalhar, os principais tipos que a gente vai utilizar, vai ser arquivo em CSV e arquivo em XLS, tá certo? XLS é o arquivo do Excel e os CSV são arquivos de texto, tá ok? Então, assim, são arquivos de texto que podem ser transformados em tabelas, tá ok? Essa conversão pode acontecer. Eu vou ensinar também para vocês como fazer essa importação e essa conversão desses arquivos para a gente conseguir trabalhar eles no Excel, ou então no LibreOffice ou em qualquer outro software. Aqui a intenção principal vai ser sobre o Excel. Então, assim, a gente vai entrar no Excel, a gente vai aqui nesse cabeçalho aqui de dados e vai importar arquivos de texto CSV, tá certo? Por que que eu não posso abrir diretamente o arquivo? Às vezes você pode e vai dar tudo ok, mas às vezes não dá. Então, assim, para evitar isso, a gente faz logo esse caminho aqui, que ele já deixa o arquivo todo estruturado para você de forma coerente. Naquela opção que você botou em importar CSV, você vai marcar valor delimitado, tá ok? Ou seja, a gente vai... o que é exatamente um arquivo CSV? É um arquivo, né, em inglês, Comma Delimited Values. O que quer dizer? Arquivos delimitados por vírgulas, tá certo? Então, eu vou abrir depois esse arquivo para vocês. Se vocês verificar aqui, ó, vocês vão ver requisição. Aí vai ter um número aqui, aí dividido ponto e vírgula. A requisição correlativa tem outro valor, ponto e vírgula. Então, assim, esse arquivo é como se fosse um documento de texto, tá certo? Um texto escrito, e as colunas, em vez de elas estar separadas, organizadas no Excel, elas vão estar separadas por vírgulas. Então, eu escrevo um valor, vírgula, outro valor, vírgula, outro valor, vírgula. Ou então pode ser ponto e vírgula. Então, assim, se eu for tentar abrir isso, eu vou ler como um texto, mas eu quero transformar isso em uma planilha. Então, eu tenho que fazer todo esse caminhozinho que eu estou mostrando para vocês. Então, eu digo que ele é um valor delimitado, ou seja, cada coluna vai ter um caractere que vai dizer o início e o fim dessa coluna.
Aí eu vou dizer bem aqui, ó, que o caractere nesse caso aqui é ponto e vírgula, tá ok? Já já a gente vai fazer esse processo em conjunto, tá ok? Para dar tudo certo. Quando vocês clicarem ali, ok, ele vai perguntar se você quer o quê? Colocar na planilha em branco que você está trabalhando, ou se você quer uma nova planilha, colocar esses valores lá, tá certo? E assim ele vai transportar todo aquele arquivo que está de texto e transformar numa planilha do Excel. Para a gente começar a trabalhar com esses dados, a gente vai utilizar fórmulas, tá certo? Para a gente conseguir contar quantos casos tem, para somar os valores, procurar o seu município, tá certo? Precisar ajustar alguma coisa, a gente vai fazer. Então, a gente vai utilizar fórmulas. Então, a gente tem que ter um pouco de conhecimento das fórmulas do Excel. A primeira fórmula que eu vou trabalhar aqui, que eu vou mostrar para vocês, é a soma. Então, ela vai somar os valores em um intervalo. Ok? Eu vou pegar, marcar, vou digitar no Excel soma, vou digitar a célula inicial, a célula final e ele vai somar esses valores. Eu tenho uma derivação da soma, que é o soma-cis, tá certo? Então, assim, ele vai me permitir somar valores a partir de algumas determinadas condições. Por exemplo, eu tenho uma coluna com todos os municípios, tá certo? E logo ao lado eu tenho os valores daqueles municípios. Então, eu posso, se eu for fazer uma soma somente nos valores, ele vai me dar o valor de todos os municípios, mas eu não quero de todos, eu quero somente o valor do meu município. Então, eu posso botar condicional que a coluna do lado vai ser somente o meu município. Daqui a pouco a gente vai trabalhar com ela melhor, tá certo? O conte é a mesma coisa, só que em vez dele somar, ele vai contar. Ele vai contar quantas vezes meu município, por exemplo, está naquela coluna, tá certo? Aí a gente vai ter o se, que é uma fórmula condicional. Então, o que é que ela trata? Eu vou fazer um teste lógico, por exemplo, eu quero que ele procure ali, conte ali para mim quantos valores, contar para mim os valores que são menor que 10 e me trazer contar os valores menor que 10 e trazer verdadeiro se tiver valor menor que 10. Se não, ele vai me trazer o valor falso, porque não tem nenhum valor ali menor que 10. Então, eu posso fazer essas condições, ó. Se eu tenho um teste aqui, se for verdade, ele me diz uma resposta. Se for falso, ele vai me dizer outra resposta, tá certo? Então, eu tenho como fazer essa verificação de verdadeiro ou falso. PROC-V é um pouquinho mais complicada a fórmula, né? Você vê que tem várias etapas. Mas o que é que ela faz? Ela vai procurar numa coluna e vai me trazer o valor que eu quero. Por exemplo, tem uma tabela bem grande. Então, tem como eu procurar, eu quero procurar naquela tabela qual o valor do meu município. Então, ela pode você botar lá qual o valor procurado. Vamos dizer que o meu município é Assaré. Então, digita aqui, eu quero procurar naquela tabela Assaré. Aí você diz assim, qual a tabela? Ela começa na célula tal e termina na célula tal. Qual é a coluna que eu quero? Eu quero a coluna 1, 2 ou 3, essa informação, tá onde? Tá certo? E no final você vai dizer assim, se você quer um verdadeiro, um valor falso, que vai dizer que é o valor exato, ou verdadeiro, que é um valor aproximado. Como assim? Vamos dizer que eu estou procurando um número. E ele não achou aquele número, mas ele achou um número bem próximo. Então, ele vai lhe trazer o número mais próximo possível, tá certo? Eu tenho duas fórmulas que são para trazer apenas um pedaço do texto. Vamos dizer que eu tenho a coluna do código do IBGE do meu município, tá certo? Porém, esse código ele está com 7 dígitos e eu só utilizo o de 6, né? Que a gente sabe que tem essa derivação. Então, eu posso usar a fórmula esquerda e dizer que eu quero somente os 6 primeiros números. Eu não quero o último. Então, ele vai lá e vai me trazer somente esses números. A direita faz a mesma coisa, só que ela vai começar a partir da direita. Então, um pega os 6 primeiros e o outro pega os 6 últimos. Então, você pode usar isso para tirar apenas um pedaço do texto. Maior. Vamos dizer que eu tenho uma tabela e eu quero saber qual é o maior valor que eu tenho nessa tabela. Então, você pode colocar lá esta fórmula maior, marca a tabela e diz, eu quero o primeiro maior valor, então ele vai trazer o maior. Eu quero o segundo maior valor, ele traz do mesmo jeito. Tem como você verificar qual a sequência de valores, né, do primeiro até o último. E aqui eu tenho a fórmula menor, que vai fazer o contrário. Ele vai me trazer do menor valor até o maior. A média, tá certo? Então eu posso selecionar uma coluna que tenha números
e pedir para ele calcular a média daquele valor para mim. Eu quero saber a média de casos por dia, então eu seleciono o número de casos em todos os dias e peço para ele calcular a média para mim, sem nenhum problema. Tá ok? Então, assim, agora a gente vai entrar na, na, no, no banco do Ministério, vamos baixar ele e começar a trabalhar com ele para entender melhor isso tudo que foi apresentado, tá certo? Então, vamos lá. Esse daqui, tá ok? É o Open Data SUS, o site que eu comentei com vocês, tá ok? Então, você entra aqui, opendatasus.saude.gov.br e vocês podem vir aqui, tá certo? Na parte Ministério da Saúde. Chegando na página do Ministério, ele vai informar aqui, ó, todos os bancos que ele vai fornecer para nós, tá ok? Então, vamos aqui, eu vou pegar o banco de registro de ocupação hospitalar, e ele está aqui, ó. Eles fornecem a consulta de API, o manual como você consulta a API. O que seria isso? É justamente para o pessoal da informática conseguir puxar automaticamente esse banco para você. Mas a gente não vai trabalhar com ele, a gente vai trabalhar com o arquivo em CSV, tá certo? Que está aqui disponível. Então, eu vou aqui, ir para recurso e ele vai começar a fazer o download desse registro de ocupação hospitalar. Então, eu vou fazer também o download de outro banco, tá ok? Eu vou fazer um download aqui do banco do ESUS, tá certo? As notificações. Então, tá aqui, ó, notificação de síndrome gripal. Definições, né, descrição, então, ó, os dados são oriundos do sistema ESUS Notifica, ok? Então, o Ministério vai pegar os dados do ESUS Notifica e vai fornecer toda essa informação para a gente. Aqui eu tenho esses dados separados por estado, aqui, ó, AC, AL, AP, AM, BA. Então, assim, o que acontece? Quando o arquivo é muito grande, ele separa. Então, a gente tem BA1, BA2, BA3, CE1, CE2. Então, você pode selecionar e ele vai trazer as informações referentes ao seu estado, tá ok? Ao estado com quem você vai querer trabalhar. Então, eu vou selecionar aqui o primeiro, tá certo? Dados AC, que seria do Acre. A mesma coisa que a gente vai fazer, então a gente vai aqui em ir para recursos para ele começar a fazer o download dessa informação. Então pronto, eu tenho aqui os dois arquivos, tá certo? Estão sendo baixados. Pronto, o arquivo de leitos já foi baixado. Então assim, eu posso clicar e abrir ele logo direto? Pode sim, vamos ver o que acontece aqui, ó. Opa, só aguardar aqui. Ele está carregando, que o arquivo é um pouco grande, vocês estão vendo aí. Pronto, carregou. Ainda está carregando. Vamos ter um pouquinho de paciência. Pronto. Então, estou o arquivo aqui, tá certo? E olha como é que ele me trouxe, tá ok? Essa informação. Olha como é que ela está totalmente em uma única coluna, tá ok? Ó, eu vou até expandir aqui, ó. Carregando novamente. Então, pronto, eu expandi. Ó. Vocês estão vendo aqui, essa aqui é a coluna A, ó. Tá tudo na mesma coluna. A coluna B está vazia. A C, a D, vocês estão vendo aqui? Em cima aqui estão vazias essas informações, ó. Tá ok? Então, eu só tenho coisa na coluna A. Só tenho informação na coluna A. E olha como é que está tudo junto, ó. Todas as informações estão junto. Ocupação, ó. Data da notificação, QNES, ocupação suspeita. Então, tá tudo junto. Então, assim, às vezes eu vou ter esse problema. Para isso, eu vou abrir aqui mais uma página e eu vou fazer aquela forma que a gente falou. A gente vem bem aqui em dados, a gente vai em dados de texto,
tá ok? CSVO de texto. A gente vai procurar ele, está em downloads. Então, leitos, ocupação, ok? E eu vou importar. Eu vou selecionar aqui delimitado, ou seja, eu sei que esse texto está separado por vírgula. Cada coluna ela está dentro de uma vírgula. Então, eu já vou aqui avançar. Então, eu vou botar aqui, ó, ponto e vírgula. E vírgula, pronto. Marquei aqui a opção de vírgula, que é a opção dele. Então, se eu desmarcar a vírgula, vocês verem aqui embaixo, ó, ele deixa tudo junto. Se eu botar espaço, ele ainda deixa junto. Na hora que eu marco a opção que é a real, ele já separa aqui o texto. Então, eu vou avançar e concluir. Ele pergunta, você quer na nova planilha ou nessa que já está aqui a partir dessa célula? Eu vou deixar nessa daqui, não vou criar uma nova planilha. Ok. Então, agora a gente vai aguardar ele trazer toda essa informação do arquivo de texto para esta planilha. Pronto. Então, assim, olha a diferença de quando eu só abri a planilha para quando eu trouxe ela toda organizada, tá certo? Então, aqui eu tenho toda a informação, tá certo? Separada por colunas, tá ok? Vocês podem notar que aqui eu tive um problema com as acentuações, tá certo? Provavelmente esse mesmo problema eu posso olhar bem aqui, ó, Ceará, Vaze Alegre. O que isso quer dizer é que o texto, tá certo? Esse texto, ele pode vir em várias formatações. Nesse caso aqui que ele veio, ele não está reconhecendo a acentuação. Então, naquele mesmo sentido que eu venho aqui, trazer dados de texto, sujeito a ocupações, importar, eu tenho que verificar as acentuações, tá certo? Então, como eu verifico o erro aqui, eu vou mudar. Geralmente ele veio nessa Windows ANSI. Então, a gente tem outra opção, que é, ao final aqui, vocês vão encontrar essa UTF-8. Agora, vocês podem ver que já está Niterói acentuado corretamente, Ceará acentuado. Então, assim, sempre ficar observando também o formato do texto, tá certo? Que é se ele reconhece ou não a acentuação. Quando ele não reconhece, ele dá aquele erro. Então, vamos aqui, separar por vírgula. Ok, tudo ok aqui. E concluir. Vamos aguardar. Então, assim, esse é o trabalho inicial, tá ok? Que a gente vai ter para importar essa informação do nosso banco, que é o do Ministério, tá certo? Então, a gente vai trabalhar primeiramente com essa planilha de leitos. A gente vai dar uma olhadinha nela, vai verificar como é que ela está sendo preenchida, vai olhar os valores e vamos tentar calcular alguma coisa a partir dela com aquelas fórmulas que a gente comentou, tá certo? Então, pronto, ele trouxe aqui, tá certo? Toda a informação. O ID, a data, o CNES, tá certo? Então, vamos lá. Essa informação, ela me traz ocupação de leitos suspeitos CLI, ocupação de suspeitos UTI, ocupação de confirmados CLI, ocupação de confirmados UTI, saídas naquele dia, saídas suspeitos óbitos, saídas suspeitas que foram alta, né? Quem teve alta, quem teve óbito dos suspeitos,
saídas que foram confirmadas que são óbitos, né? E saídas que foram confirmadas que foram altos. Esse confirmado é em relação à COVID, tá certo? Se foi confirmado ou se ele é suspeito de COVID. Aqui ele vai dizer a origem, os usuários, e vai trazer outras informações de município, tá certo? Então, tudo isso a gente vai ter aqui. Ele diz a data que foi criada essa informação, a data da atualização, né? Update AT, create AT, e ele vai me trazer a data que ele foi notificado, tá certo? Então, vamos lá. Vocês estão vendo que esta coluna, a gente não consegue trabalhar com ela assim, né? Vocês veem que essa informação ela está um pouquinho difícil de entender, mas isso aqui a gente vai ter primeiro o ano, depois o mês, depois o dia e depois as horas, tá certo? Então, assim, eu consigo calcular alguma coisa a partir daqui, você não vai conseguir calcular da forma que essa informação está. Então, vamos tentar trabalhar nela assim, ó. Eu vou criar uma nova coluna, inserir uma coluna, ok? E eu vou trazer essa informação daqui para cá, quebrando ela. Então, eu tenho bem aqui em cima a coluna de dados. Eu vou pegar um texto e vou separar em colunas, tá vendo? Texto para colunas, certo? Então, eu quero separar o dia das horas. Então, vamos lá. Texto para colunas. Em vez de eu usar o delimitado, eu vou usar a largura fixa, tá certo? Então, eu vou trabalhar aqui, avançar. E eu vou cortar bem aqui, ó, antes do T. Então, daqui para cá, eu tenho somente a data. Daqui para cá, eu vou ter as outras informações que não são úteis. Eu não preciso saber hora, tá certo? E nem esses caracteres como T ou Z, que é para dizer que é tempo, tá certo? Então, eu vou concluir. Olha que legal que ele já fez para mim, ó. Na hora que eu separei, ele já transformou em data, tá certo? Então, ele reconheceu aquilo como uma data e ele já fez essa transformação para mim. Eu não preciso fazer mais nada, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou trabalhar, vamos selecionar aqui um município. Aqui, ó, município Itaperna, tá ok? Itapema. Eu vou dar um Ctrl C aqui nele. Eu vou vir aqui para uma planilha em branco, vou marcar ele bem aqui, ó. Então, vamos lá. Utilizando aquelas formas que a gente trabalhou. Como é que funciona essas notificações de leitos, tá certo? Então, os municípios, eles atualizam elas periodicamente. Então, eu tenho que ver a última informação que esse município, se eu quero saber como é que está a situação de leitos dele, eu tenho que ver a última informação que esse município digitou. Para eu saber a última informação, eu vou usar a fórmula, tá certo? Eu vou primeiro resumir esta planilha. Eu quero trabalhar somente com Itapema. Então, eu venho aqui e vou selecionar o meu filtro. Pronto, coloquei filtro. E eu vou pegar somente esse município. Pronto, então todas as informações agora que eu filtrei são somente desse município Itapema. Tá ok? Eu vou retirar essa informação dessa planilha, tá ok? Porque assim, eu filtrei, mas ainda tem muita informação de outros municípios inseridos. Então, eu vou selecionar toda essa planilha, vou copiar e vou colar somente os valores aqui, tá certo? Eu posso dar um Ctrl C também, um Ctrl V, sem problema, ele vai trazer essa informação, tá certo? Tudinho aqui agora, eu tenho essa informação filtrada somente para esse município. Então, vamos lá. A informação que eu quero é referente à última atualização dele. Então, eu posso vir bem aqui, ó, igual, vou botar maior,
Então, ele vai me trazer a maior data que ele vai encontrar nesta coluna B, tá certo? Então, ele me disse, por que que essa informação apareceu desse jeito? Porque toda data, ela é um número. Então, se eu posso vir aqui bem na página inicial, eu posso vir aqui na página inicial e colocar o formato que eu quero que ela me mostre. Eu quero que ele me dê uma data completa, uma data abreviada, um valor em dinheiro, um número. Eu quero ver o que? Ele em formato de data. Então, vamos lá. A última informação dele que eu voltei nessa planilha é do dia 20/12/2020. Tá certo? Que é o maior número que eu vou ter. Então, assim eu já sei. Então, a gente aqui já tem a última alimentação do sistema, ok? Então, a gente tem um município, a gente teve aqui agora a última alimentação desse sistema. Agora sim, eu quero saber qual foi o... Deixa eu expandir esta... Eu quero saber quantos de ocupação de suspeitos de CLI ele informou, quanto de ocupação de suspeito de UTI ele informou. Então, eu quero saber como é que está a situação em relação ao leitos desse município. Então, eu venho bem aqui e coloco aqui. Eu vou até copiar o título da coluna para cá. Ocupação suspeito CLI, tá certo? A gente vamos dar um espaço, né? Deixar a informação bonita, tá ok? Para a gente identificar. E eu vou usar a fórmula que eu falei para vocês mais cedo, que se chama PROC-V, que é um pouquinho mais complicada. Então, vamos lá, vou botar igual, sempre coloque igual antes da fórmula, e vou tratar aqui o PROC-V, tá certo? Então, vou aqui PROC-V, e ele, qual o valor que eu vou procurar? Eu vou procurar o valor referente à última data informada. Eu quero o valor de ocupação de suspeitos de CLI referente à última data. As outras não me importam. Eu quero só a última atualização que esse município enviou. Ponto e vírgula. Onde é que essa informação vai estar? Então, eu venho bem aqui na tabela. Eu vou marcar, ó, a data é essa daqui. E a informação de ocupação é essa bem daqui. Ok? Então, ela está o quê? Eu selecionei esta tabela, né, de data de notificação até ocupação de suspeitos. Aí eu vou botar ponto e vírgula. Qual é a coluna que ela está nessa tabela que eu selecionei de data de ocupação até suspeitos? Então, de data de ocupação até suspeitos, eu vou contar uma coluna, duas colunas, três colunas, quatro colunas. Então, ela vai estar na quarta coluna. Então, eu boto 4zinho bem aqui. Então, tá tudo aparecendo aqui em cima, ok, pessoal? Então, quarta coluna aqui, ponto e vírgula, e eu quero o valor exato, eu não quero nenhum valor aproximado, tá vendo? Ó, se eu digitar verdadeiro, ele vai me dar um valor aproximado. Eu não quero, eu quero que ele me traga o valor exato que tem naquela coluna, então eu boto falso, tá certo? Então, marquei falso, e eu posso dar um Enter, que ele me trouxe a informação de 3 leitos de CLI ocupados por aquele município. Tá certo? Então, eu não precisei sair procurando lá na tabela, ele já trouxe para mim, ele procurou lá por mim e ele trouxe para cá. Por isso que a gente até fala que é o PROC-V, o procura o valor, tá certo? Então, ele trouxe essa informação para mim. Então, vamos tentar ler agora mais uma vez essa fórmula e com calma. Gente, eu vou aumentar aqui, que eu não sei se está pequeno para vocês. Então, eu vou aumentar aqui as letras, tá certo? Deixa eu aumentar. Pronto. Então, o município que nós estamos trabalhando é Itapema, ok? A última alimentação dele no sistema foi dia 20/12/2000, tá certo? A gente procurou esse valor pelo maior, ou seja, a gente olhou pela maior data. A maior data é a mais recente. Então, a gente trouxe essa informação aqui e agora a gente foi trabalhar com a ocupação de suspeitos de CLI. Então, a gente foi ver como é que está a ocupação de leitos
de suspeitos de CLI, tá certo? Não é confirmado ainda. Aí vamos ver aqui a fórmula que eu digitei, ó. PROC-V, tá ok? Ele vai procurar o quê? Ele vai procurar esta data naquela tabela. E esta data está em qual tabela? Aí a gente vai ver aqui, ó, está na planilha 4, da coluna B até a coluna E. Vamos verificar aqui? Vamos verificar. Da coluna B até a coluna E. Vou marcar para vocês, tá certo? Vou aumentar também aqui a letra para facilitar a visualização. Pronto, então vamos lá. Aqui, ó, a data de notificação realmente está na coluna B. E a informação que eu quero realmente está na coluna E. Então, é a planilha 4, ok? E esta informação vai estar nessa tabela mesmo da planilha 4, da coluna B até a coluna E. E eu quero trazer a informação que está o quê? Na coluna 4 desta tabela que eu selecionei. Então, vamos ver ali, né? Coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. Ok? Então, realmente é a coluna 4 que eu quero verificar a ocupação de suspeitos de CLI. E, por último, eu quero esse valor exato, não quero que ele me traga nenhuma aproximação. Então, a gente marca aqui o falso. Então, pronto, eu consegui. Então, aqui eu baixei, o que é que a gente já fez até agora? A gente baixou o banco de ocupação de leitos, a gente selecionou um município para trabalhar, e a gente começou a trabalhar nas informações desse município aqui, tá certo? Por enquanto, a gente não está realizando nenhum cálculo mais pesado, estamos simplesmente verificando as informações, tá certo? Daqui a pouco, por exemplo, eu quero as informações alimentadas aqui, ó. Pronto. Essa aqui foi a maior data, né? A mais recente. Se eu quero ver anterior a essa, certo? Eu quero uma data menos recente. Então, eu quero a segunda maior, tá certo? Então, eu selecionei lá na planilha. BB, o que é que tem aqui? Ele está olhando a coluna B, certo? Então, vamos olhar aqui. Coluna B realmente é a data de notificação. Ele está pegando a maior, a primeira maior. Então, agora eu não quero mais a primeira maior, eu quero a segunda. Ou seja, é a informação anterior a essa. Na hora que eu alterar aqui para 2, ele já vai me mostrar no dia 19. Então, a última informação a mais recente foi no dia 20. E antes do dia 20, a última informação que ele inseriu foi no dia 19. Tá ok? Vamos voltar mais uma. Vou aqui para 3. Foi dia 18. Vamos voltar mais uma. Dia 17. Tá ok? Então, a gente tem como acompanhar, tá certo? Simplesmente selecionando aqui o dia a dia desse município. Então, vamos ficar com a última mesmo, tá certo? Outra coisa, esse PROC-V ele está procurando esta data. Então, a partir de como eu movimento ela, vamos botar aqui a 7ª, 4/12, tá certo? Ele vai atualizar aqui também a ocupação de leitos. Vamos deixar vamos colocar mais outra coisa. Vamos procurar a ocupação de suspeitos de UTI logo abaixo. Vamos copiar aqui a formatação. Ocupação. Suspeitos UTI, tá certo? Ah, eu vou ter que escrever toda aquela fórmula de novo. Você pode aproveitar alguma coisa, tá certo? Eu posso copiar aqui o PROC-V, ó. Vou copiar. Vou colar aqui. Ele vai funcionar? Não, ele vai trazer a mesma coisa, mas a gente pode adaptar a fórmula, tá certo? Eu tenho aqui, ó, planilha 4, coluna BAE. Será que a ocupação de suspeitos está na planilha 4 BAE? Vamos ver aqui. Não, né? Realmente a data que eu estou querendo está na coluna B, mas a ocupação de suspeitos de UTI está na coluna F, né? Então vamos ali fazer essa simples alteração. Realmente não está na coluna E, está na coluna F a informação que eu quero. Eu vou dar um Enter. Aí, continuou do mesmo jeito. Por que que... Boa tarde.
Por que que não mudou? Lembrando, eu ainda estou vendo aqui que a coluna que eu estou trazendo informação é a quarta coluna. Então, vamos verificar aqui. Primeira coluna, segunda, terceira, quarta. Ainda estou vendo suspeitos de CLI. Eu não quero mais o que está na quarta coluna, eu quero o que está na quinta coluna da minha tabela, né? Agora a tabela é da coluna BAF e eu quero o que está na quinta coluna. Então, eu vou aqui e vou alterar essa informação para a minha quinta coluna. Aqui eu permaneço com a informação falsa porque eu quero o valor exato. Vamos dar um enter. Então, pronto. A informação é que eu tenho 0 leitos de UTI, tá certo? Por Itapema ocupados, como suspeitos, tá certo? Vamos trazer agora a informação dos confirmados, a ocupação de confirmados por CLI. Eu vou fazer a mesma coisa, vou copiar, tá ok? Essa mesma forma. E vou colar aqui e fazer as alterações necessárias, tá certo? Então, vamos lá. A tabela é BAF. Vamos ver qual é a tabela. B a G, né? Agora a gente vai para a coluna G. E a coluna G é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. É a sexta coluna. Então, eu tenho que fazer essas duas alterações. Então, agora, em vez de F, eu vou botar um G. Em vez de 5, eu vou botar um 6. E eu tenho os leitos de CLI. Aí você lembra que eu falei que aqui a gente pode alterar? Eu não quero ver o último registro, eu quero ver o anterior. Se eu alterar aqui, ele vai... É porque nesse município eu acho que os dias, né, permaneceram intactos. Vamos colocar aqui... Opa, aqui já mudou, ó. Então, no dia 14/12, que é a sétima última atualização do município, a gente tinha 2 suspeitos de UTI. Então, a gente pode ver, acompanhar dia a dia, né, essa informação. Ah, eu quero ver na, na, na segunda informação, eu quero ver na 10ª atualização desse município, como é que estava a situação, olha como é que estava já, a ocupação de CLI já estava maior, tá certo? Enquanto que os suspeitos já estava menor. Então, a gente tem como fazer toda essa ocupação sem ter que ficar indo lá na tabela e procurando e tudo. Aqui eu tenho todas as informações, tá certo? Eu tenho aqui a data e aqui ele me traz todas as informações daquela tabela referente a esta data, tá certo? Então, assim, pessoal, essa daqui foi só uma análise, tá ok? Em relação à ocupação de leitos. Então, vamos fazer só uma recapituladazinha e daqui a pouco a gente vai abrir para as dúvidas, tá certo? A resolver as perguntas que vocês possam ter. Então, vamos lá. Toda essa informação a gente tirou, tá ok? Do Open Data SUS, tá certo? Que é proveniente do Ministério da Saúde. A gente trabalhou hoje, principalmente com, cadê? O registro de ocupação hospitalar, tá certo? Então, a gente viu aqui, a gente baixou essa informação. Depois que baixou essa informação, a gente viu como é que a gente pode transformar essa informação que está apenas como um texto aqui em várias linhas, transformá-las com coluna, organizar os nomes que possam estar com defeito, né? A gente viu aqui, organizou as datas, tá certo? E finalmente a gente conseguiu trazer a informação bem aqui, simplificada para nós analisarmos, tá certo? Na próxima sessão, a gente vai ver se a gente trabalha com o banco do ESUS, tá certo? E vamos começar a calcular alguns indicadores, como total de casos, total de óbitos, tá certo? Ver se calcular uma incidência, calcular uma mortalidade, tá ok? Então, a gente vai avançando nesses cálculos. E assim é a tendência a gente começar a construir, tá certo? Informações a partir desses bancos que são tirados. Todos esses bancos e essas informações, vocês podem ver que elas alimentam o nosso painel, tá certo? Ó, aqui eu tenho notificados, tenho confirmados, aquela informação de leito de UTI CLI, ó, tá bem aqui, ó. Então, assim, todas essas informações que tem no painel, a gente está analisando elas aqui no Excel, tá certo?
Futuramente a gente pode até fazer uma análise no próprio Power BI. Mas por enquanto a gente vai trabalhar com Excel para a gente compreender essa estruturação de dados, essa estruturação de planilha, como é que ela está organizada, está certo? Essa informação e como é que eu posso retirar ela, compreender que eu tenho uma coluna de municípios, tá certo? Eu tenho uma coluna de ocupação, no outro eu vou ter coluna de casos. Então a gente vai trabalhar com isso e a gente compreender toda essa informação que está indo para o painel, como ela está indo para o painel, e nós mesmos podemos analisarmos individualmente, tá ok? Então, eu vou encerrar essa parte de apresentação agora. Eu gostaria de conversar com vocês, que vocês dessem, né, falassem as dúvidas que vocês podem ter e dar um seu feedback aí em relação a isso, certo? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu tô te ouvindo, Levi. Pois então, pessoal, vocês gostariam Olha, Pronto, é, pode falar. é o Marlon, estou falando aqui de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Opa, prazer, Marlon. Rapaz, muito obrigado pelas dicas que você está dando aí, viu? Primeiramente, agradecer. Eu tive muita dificuldade aqui no começo, eu trabalho aqui na vigilância epidemiológica, né, claro, da cidade. Eu tive muita dificuldade no começo para conseguir esses dados. Hoje, eu faço a extração desses dados, eu faço a extração direto do ESUS-BR. Certo. Mas quando eu comecei aqui eu comecei na vigilância epidemiológica justo quando começou o Covid. Então, para você ter uma ideia, eu não sabia nem usar Excel antes. Legal, né? É, Então, mas eu tive que aprender do zero. foi na Mas luta, assim, né? foi bem difícil. Na Mas garra. assim, hoje, eu já fiz uma planilha, por exemplo, está mostrando aí como extrair os dados. Eu consegui fazer essa extração e daí eu montei uma planilha já, né? Inclusive, ela me dá todos os dados que a gente precisa já. Inclusive, deixa eu ver se eu consigo aqui até. Bom, enfim, mas só que eu fazia de uma forma. Eu fazia aqui de uma forma que você me mostrou aí já no começo. No comecinho, você vê que é coisa de principiante. Eu não conseguia extrair os dados do CSV já corrigindo os problemas que você mostrou logo no começo aí, com acentuação e tal. Então ficava aquela coisa feia, né? Sim, entendo. Mas enfim, hoje a minha planilha é essa daqui, ó. Tá vendo? Oh, Eu já montei assim. Então, quando eu coloquei aqui, tá vendo? Preparação, não sei se você vai conseguir ver. Na preparação aqui, vem os dados do SUSE, tá vendo? tô vendo, tô vendo. E tem, inclusive, tá vendo? As acentuações não vem legal e tal. Mas, enfim, quando ela vem para a preparação, porque eu não comando aqui, eu até coloquei Ctrl R, que é para organizar. Ela faz uma organização que eu fiz manual e fiz através de De macro? macro, Aham, e para ela poder organizar. legal. Daí ela puxa esses dados daqui, ó, para cá. Que foi que eu fiz através de. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Enfim, eu fiz ela extrair esses dados, criando esse cenário aqui. Eu estou tentando aqui procurar. Tô vendo aí várias tabelas, né? Isso, ela cria várias tabelas. Mas deixa eu ver aqui como é que é o nome. Como eu não tenho muito, eu não fiz curso de Excel, então eu fiz aqui meio que no tapa, sabe? Não, mas tá excelente o trabalho aí que você fez. Então foi Vi que feito. você utilizou o macro, fez os botões, tá um trabalho Trabalhei excelente. aqui para poder fazer. Inclusive, ó,
Quando eu clico aqui em atualizar, eu puxo lá e jogo aqui para separação. Quando eu puxo aqui atualizar dados, ele já me dá a quantidade de negativos que é para encerrar. Eu tenho que entrar no ESUS-VE e encerrar esses negativos, né? Colocar cura, quando a pessoa já deu prazo, eu tenho que colocar a cura lá no SSPE, certo? Eu tenho que cuidar desse sistema, que é o sistema utilizado, né? Os positivos que tem aqui, ó, que vai para o boletim, entendeu? Os Tô positivos vendo. que foram até hoje. E para isso tudo, eu clico aqui no botão, ele cria a planilha. Por exemplo, ele cria a planilha com todos os positivos, com todos os dados, tá vendo? Aí Interessante. ela vem para cá para uma validação. Eu venho ver se não tem. O que eu faço? Eu faço uma verificação para ver se não tem duplicidade, se não tem caso de reinfecção. Isso hoje eu faço meio que na mão, entendeu? Entendo. Ele me traz aqui os dados de hoje e os dados de ontem. Aí eu confronto os dados de hoje e de ontem para poder ver o que está em duplicidade. Ele me seleciona aqui, quando eu coloco os dados de ontem, ele me seleciona aqui em vermelho. Uhum. Tem o de ontem e o de hoje, tá certo, não preciso mexer. Agora, se tiver mais um dessa mesma pessoa, se tiver mais um, eu coloquei até a data de nascimento e o nome aqui. Por quê? Você compara por data de nascimento e nome, né? Para retirar a duplicidade. Qual é o problema do SUS-VE? Não é obrigatório você colocar o CPF. Se colocasse o CPF no SUS-VE, rapaz, eu faria isso aqui automático, entendeu? É pesado, é realmente a melhor. Tanto é que nós aqui é do Ceará, né? Assim, a melhor, a gente sempre bate que a melhor forma de trabalhar é com CPF, porque assim, você vai trabalhar com nomes, a gente sempre tem problema de acentuação, Souza com Z, Souza com S, Exato. E as pessoas cadastram com o nome errado. Elas né? escrevem errado o nome, escrevem faltando nome, abreviam o nome. E o SUS permite tudo isso. Ele permite Exato, você colocar outra data que não tem nada a ver. Ele tá fazendo hoje alguma coisa e você pode colocar a data de 2 meses para trás. Então, inclusive, para exatamente. confrontar os dados, eu não posso confrontar só de ontem para hoje. Eu tenho que confrontar do geral. Eu não Toda sei a vida, né? como que a cidade grande faz isso. Eu não consigo entender. A cidade é pequena, eu consigo fazer manualmente. Agora, como a cidade grande está lidando com isso, eu não consigo. Eu não sei, meu conhecimento eu não consigo fazer, porque eu já tenho que confrontar por data de nascimento e nome. Mesmo assim, ainda pode dar errado, né? Uhum, Mas aí seria, para fins epidemiológicos, a gente acaba sabendo que uma porcentagem, pode ter uma variação de porcentagem de erro, né? Pode ter erro. Esse erro é gerado justamente por não ser obrigatória a inserção do CPF de cada indivíduo. Porque senão exato. confrontaria por CPF e estaria de forma automática, seria muito mais fácil. Mas eu faço essa verificação, depois de feita essa verificação, eu passo para a parte de cálculo. E daí eu coloco o que foi excluído de ontem para hoje, tá vendo? Está em azul aqui, o que foi excluído de ontem para hoje, Hum, tá vendo? O que está tô em vendo. sim é o que ficou por exemplo, tinha uma duplicidade, mas ficou esse aqui, e o outro eu excluí. Entendi. Quando Você exclui direto no sistema do ASUS, né? isso, toda essa atualização eu faço aqui na planilha, me gera o relatório, e a partir do relatório eu faço as discussões no SUSE, já para ficar limpo lá o sistema, né? Hum, Entendeu? Mesmo entendi. assim, mesmo assim, na planilha tem os que foram cancelados, fica lá o registro, né? Tem os registros que foram cancelados também. Uhum, excelente. E aqui eu vou colocando o que foi excluído, que já tinha ido para o boletim, depois foi excluído, eu tenho que excluir do boletim, para não ficar número duplicado, entendeu? Depois de Aham, feito isso aqui, ele me soma isso aqui, eu já fiz com que ele somasse, tá vendo? Ele me soma o que é de teste rápido, o que é de PCR, tá vendo? O tipo de teste que foram feitos. tipo de teste Ele me, realizado. me dá separado, entendeu? Excelente, você fez um trabalho aí gigantesco, viu? E eu É, creio que deve ter, foi muito trabalho aí e realmente foi um resultado muito bom. foi dia e noite. Se eu tivesse tido essa oportunidade que vocês estão dando aí agora, eu teria
Teria Muito ajudado menos um pouco, trabalho. né? Daqui eu faço o boletim, ó. O boletim que vai para ser publicado aqui na cidade, eu faço o Uhum. boletim epidemiológico a partir daqui. Dessa planilha, né? Interessante. Ela já faz tudo. Pronto. É, é, isso que vocês estão fazendo nessa aula, para mim está sendo muito importante, porque alguma coisa que estiver faltando, eu consigo acrescentar aqui, ou alguma coisa que eu estiver fazendo errado, entendeu? Hum. Porque eu fiz, como eu te disse, eu fiz do zero mesmo, sem saber nem o que era Excel na vida, entendeu? Eu fui estudar dia e noite aqui, pesquisando em YouTube, sabe? Foi muito Imagino. difícil, foi muito difícil. Assim, a nossa intenção é justamente a gente passar esse auxílio para vocês, né? Do que vocês precisarem de informação aqui para conhecer melhor esses dados. E assim, a gente quer avançar também, futuramente, a gente pretende avançar na plataforma que é o Power BI, tá certo? Que ele também faz uns painéis, né? E ele também facilita bastante, tá certo? Alguns processos que você faz aí. Ele pode fazer remoção de duplicada, baseado em nome e data de nascimento. Já para você só manda ele, você só configura o que ele faz, você vai fazer seus gráficos lá e tudo. Então, assim, nossa ideia é que a gente vá avançando aos poucos. Primeiro a gente vai conhecer de onde vem os dados, depois a estrutura desses dados, como é que eu posso ver alguns cálculos, alguma coisa assim no Excel, e a gente vai avançando até chegar a vocês conseguirem fazer até, não somente para a COVID, claramente, vocês vão poder trabalhar com vários agravos que vocês tiverem necessidade no município. Entende? É justamente essa a estratégia da TIOS, né? Ajudar vocês, né, prover, né, esse auxílio no que vocês precisarem. Vocês dão a necessidade para a gente tenta devolver a informação que vocês precisam. Legal. Power BI também é uma coisa que eu já tive pesquisando, já tive vendo, e realmente é um negócio muito interessante, eu não tive acesso ainda. Eu até estava conversando hoje, esse assunto dessa orientação de vocês, quem me passou foi o Dr. Vinícius, que trabalha aqui também na vigilância, e ele falou, olha, vai ter, né, e tal, o pessoal vai indicar algumas coisas. Eu falei, poxa, legal, eu quero assistir, e ele me passou o link, eu acabei, através dele, entrando em contato com vocês. Ah, excelente. Justamente porque eu comentei com ele a respeito do Power BI, e até aqui tem um Windows 7 ainda, o Power BI precisa do Windows superior, né? E aí eu É, vou ter que pedir para o pessoal da da, informática, né? da informática para eles virem fazer essa melhoria. Excelente. Mais uma vez agradecendo a vocês aí, que já no começo já me ajudou bastante. Por nada, a gente está aqui para isso. Marlon, você fala de Três Lagoas, é isso? Isso. Três Lagoas, vocês podem estar se inscrevendo, né, ou inscrevendo o município para estar recebendo esse apoio da TIOS Covid-19. Não sei se você já inscreveu o seu município, mas a gente abriu essas inscrições, tá bom? Vou colocar o link para inscrição no chat. E aí a gente oferta, além dessas tutorias, essas sessões mais coletivas, também uma mentoria, que seria algo mais próximo do município, né, mais personalizado, individualizado. Então, escreve o município de Três Lagoas para trabalhar com a gente. Não, com certeza. Eu vou passar isso até para a chefe, os meus superiores, né? Porque eu não conhecia o trabalho de vocês, o Dr. Vinícius que encontrou e acabou passando para mim hoje isso. Ele me passou hoje de manhã, e aí eu já comecei a ler alguma coisa a respeito, mas sim, vou passar adiante e a gente, com certeza, Bacana. vai Vou colocar o trabalhar link junto. para você e para todos os outros interessados aqui também na nossa sala, que ainda não fazem parte, fazer essa inscrição, que aí a gente entra em contato, explica as outras estratégias que a gente oferece para os municípios, tá bom? E vou deixar mais um convite aqui, pessoal. Amanhã, terça-feira, né, a gente vai estar na sessão ECO trabalhando um pouco desse tema de planilhas eletrônicas, né, como a utilização aí do Excel, especificamente para análise de dados de vigilância epidemiológica, que vai ser, mais uma vez, aí o tema trabalhado pelo Levi, nessa sessão do ECO. Eu deixei o link de inscrição aqui no chat, tá? E o registro que vocês fazem,
uma vez feito o registro, ele libera o acesso a todas as edições desse ciclo do ECO, porque o ECO, a gente tem já um cronograma de realizações aí para as próximas semanas, com vários temas interessantes, e o próximo tem tudo a ver com o que a gente discute hoje. E ficamos por aqui. Eu acho que temos mais alguma dúvida para o Levi, se alguém quiser aproveitar esse finalzinho aqui, esse momento. Não, então, só agradecer a presença de vocês, né, deixar esse convite para o ECO, deixar esse convite também para que vocês inscrevam os municípios de vocês para nessa força-tarefa, né, que a gente chama de TIOS Covid-19, para a gente estar apoiando, somando forças junto a esses municípios no enfrentamento à pandemia da Covid-19. E na próxima quarta-feira a gente vai estar trabalhando o tema de análises espaciais, né? Então, a gente já vai começar agora essa parte de geoprocessamento também. Então, próxima quarta-feira, às 14 horas, a gente vai ter aqui o Alessandro Igor, que é o nosso geógrafo, trabalhando esse tema de análises espaciais. Vai ser muito bacana, eu já deixo esse convite para vocês, ok? Então, a gente fica por aqui. Obrigada, Levi, pela disponibilidade de trabalhar aqui o tema com a gente. Próxima segunda-feira, o Levi vai estar aqui novamente com a gente, discutindo um pouco sobre painéis e sobre essa organização dos dados. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, obrigado. Tchau, pessoal.